Isaías, aleluia. Nós vamos adorar a Deus e fazemos a vontade do Senhor. Depois de Eclesiastes, aí vem Isaías, e já lá quase no meio da Bíblia, você abrir aí, você já vai encontrar o profeta Isaías, o profeta messiânico, o homem mais que profetizou, o profeta que mais profetizou dos grandes dos profetas acerca do Messias. Foi um homem muito abençoado por Deus. Isaías 43, do versículo 1, do 1 ao 3. Amém? O tema da nossa mensagem é: não temas. Amém? Fala aí para o teu irmão: não. Calma, gente, eu falei só não, temas depois. Não temas. O Senhor é contigo, vai nessa tua força. Aleluia. Quem achou, diga amém. Vamos começar então a leitura da palavra do Senhor. O único Salvador de Israel. É o tema, diz bem assim: agora, porém, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. E chamei-te pelo teu nome, e tu és o quê? Eu. Aí ele diz no 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. No 3 ele diz bem assim: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba por ti. Amém? Queridos, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor e pedir a direção dele, do Espírito Santo. Eu creio, claro, que tudo já está na sua direção, mas para que a vontade dele ela seja feita sobre nós. Pai querido, em nome de Jesus, graças nós te damos por esse momento, Senhor. Obrigado por estarmos aqui neste lugar e podemos compartilharmos a tua palavra nessa noite. Que teu Espírito tenha plena liberdade para falar aos nossos corações. Eu me coloco simplesmente como servo e que seja feita a tua vontade sobre nós e sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, por favor? Querido, essa é uma mensagem, uma passagem muito conhecida. E no contexto, quem é crente aí que ora, que lê a Bíblia. Os livros de Isaías é dos livros que a gente tem que ler. E quanto mais você lê, mais é gostoso de ler. E a gente começa a chorar da forma, da profundidade que Deus fala ali através do profeta Isaías, através pelo seu Espírito. Queridos, aqui no contexto desse versículo do capítulo 43 de Isaías, antes disso, o povo de Israel ele estava em rebeldia com Deus, conforme se não guardava mais a lei de Deus nem os seus estatutos. Então o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos, ou seja, viessem os babilônicos e os levasse ali a nação de Israel, de Judá, cativo para a Babilônia. E chegou um tempo já do exílio ali, alguns mais ou menos 20 anos. O povo ele começou a sentir o exílio, ele começou a sentir a opressão no seu coração, e eles começaram a sentir a qual o Senhor, como o Senhor já tivesse desprezado o seu povo, como se Deus já não olhasse mais para eles. E eles já tinham um sentimento no seu coração, um sentimento de rejeição, a qual de abandono, a qual Deus não fazia caso, e não era assim, certamente. Por isso que ele está dizendo, o Senhor ele deixa bem claro aqui no capítulo
primeiro, ele diz: agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te mas era um momento de aflição ao qual o seu povo ele estava vivendo por causa da sua rebeldia para com Deus. Mas quando Deus permitiu que o seu povo ele fosse levado, ele foi exílio para a Babilônia, ou seja, não era para a sua destruição, é porque Deus tinha um propósito na vida do seu povo. Mas Israel, ele já se sentia a opressão, ele já sentiu o desprezo, a falta, ou seja, da presença de Deus na sua vida. Mas no momento mais expressivo, ao qual eles achavam que o Senhor não estava mais ligando para ele, foi o momento em que Deus se revelou para seu povo. Olha, não temas, ó Jacó, não temas, Israel, porque eu sou contigo, não temas. Uma palavra de encorajamento para o seu povo, num momento difícil ao qual eles estavam vivendo, porque Deus, ele simplesmente não estava repreendendo eles, porque eles já estavam lá cativos. Mas Deus estava aqui, reatando a sua promessa de remissão do seu povo, de remir o seu povo. É por isso que ele está dizendo: olha, não temas, porque eu sou contigo. Deus nos criou e nos formou, ele nos conhece desde o princípio daqueles que criou. O Jacó está dizendo que Deus, querido, ele já nos conhece desde a nossa formação, porque ele nos conhece, cada um de nós, pela nossa identidade. Deus nos criou e nos formou, ele nos conhece. Ele conhece a tua dor, porque quando Deus está falando aqui da redenção, não está falando só de Israel, mas está falando também para a sua igreja, para o seu povo, para o povo ao qual adora a Deus. Queridos, aquele povo estava ali cativo, mas ele tinha um Deus vivo no meio do seu povo. Eles achavam simplesmente ao qual Deus estava distante, mas quando eles pensavam que Deus estava distante, era quando Deus estava próximo. Mas muitas das vezes, quando o homem ele está vivendo uma cegueira espiritual, ele não consegue entender ou compreender ou sentir a presença de Deus na sua vida. Porque o pecado, a palavra do Senhor nos diz que ele cria uma barreira, ele cria um obstáculo entre nós e Deus. E quando uma pessoa ela está vivendo com a cegueira espiritual, ela não consegue ouvir a voz de Deus. Mas ele diz bem assim: eu que te criei, ele que te formou, o Jacó. Amados, o Senhor, ele nos conhece, cada um de nós, pelo seu nome. Deus, ele conhece a tua luta, a tua dificuldade. Ele sabe, no momento das suas opressões, das suas dificuldades, ao qual você esteja vivendo. Ele nos resgatou. A nossa redenção já foi paga através de Jesus Cristo, queridos. Ele nos resgatou. Tem pessoas ainda que estão com aquela síndrome da rejeição ainda. Deus não me ama. Deus não é. Eu acho que Deus nem se lembra mais de mim. Tem pessoas, queridos, que verdadeiramente ela vive uma vida simplesmente por viver. Mas ela não tem mais aquele desejo no seu coração de estar buscando a presença de Deus, de estar se fortalecendo diante dele, porque ele nos resgatou. Ele está dizendo para Israel: olha, Israel, eu te escolhi em todas as nações da terra. Queridos, ele tirou aquele povo da escravidão do Egito, levou
para um lugar onde aquele povo pudesse adorar, aonde aquele povo pudesse viver as maravilhas extraordinárias de Deus, os milagres, a qual eles viveram em toda a sua jornada no deserto, a presença de Deus, o cuidado de Deus, estiveram diante daquele povo todo o tempo. Mas aquele povo ainda tinha um coração duro, um povo de dura semente. E quantas pessoas se encontram assim nos nossos dias, mesmo Deus falando, eu te redimi, eu enviei o meu filho. Nós estamos cansados de ouvir aquele versículo lá de João 3,16, né? Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, de tal forma inexplicável, ao qual ele deu o seu filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, amados, lá em João, quando Jesus ele começa a ter uma conversa com os seus discípulos, em João 14, do verso 1, ele tinha uma conversa ali com os seus discípulos. Antes os discípulos ficaram tristes, angustiados, sem saber, porque Jesus disse, olha, para onde eu vou, agora vós não podereis ir, porque Jesus ia para os céus, ele não poderia ir agora. E eles ficaram tristes. E Jesus, olhando para ele, diz, olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estou, você estarei, meu querido, mas ainda não era o tempo, não era a hora. Mas o cuidado de Deus estava ali, a proteção de Deus, ele sempre esteve ao nosso lado. E tem pessoas ainda que não têm uma identidade no reino de Deus, ela não se identificou ainda no reino de Cristo. Aí, às vezes, ela faz igual a Tomé, Senhor, mostra para nós simplesmente o caminho, isso nos basta. E ele disse, olha, Tomé, há tanto tempo eu estou convosco que você tem me conhecido. Credes que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, por causa das mesmas obras. Querido, o Senhor continua nos nossos dias, operando da mesma forma que Ele diz que Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, e Ele será eternamente. Ele não mudou, continua sendo Deus. Mas será que Ele tem sido o teu Deus? Ele disse para aquele povo que estava distante dele, que estava vivendo um momento de opressão e desprezo. Mas ele está dizendo, olha, eu te escolhi. Eu te escolhi, você é meu. Ele te chama pelo teu nome, ele te dá proteção, ele te dá de livramento, ele é que te guarda. Porque ele é contigo por onde é que andares. Olha aí no versículo 2, ele diz bem assim, olha. E quando passarem pelas águas, estarei contigo. Queridos, as águas são as aflições, são as tribulações que nós enfrentamos no nosso dia. São a angústia, o momento em que você está desacreditado. É o momento em que você está desacreditado de tudo, que a sua fé talvez está lá embaixo. Mas ele está dizendo, olha, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo quando passarem pelas águas. Ele não está dizendo se passares, não. Ele está dizendo, quando passares, quando você estiver na zona de perigo, quando você estiver no momento difícil da tua vida, se achar que não tem um amigo, que não tem ninguém do teu lado, que não tem ninguém que ore por você, que não tem ninguém junto com você, que não tem ninguém que te ajude, ele está dizendo, eu sou contigo. Meu irmão, não desanime. Estamos vivendo os últimos dias. Nós vimos tudo que a palavra de Deus falou. Do princípio, de dores estão acontecendo.
A perseguição começou contra os cristãos aí fora. Você vê valas abertas. Inúmeras. Esse dia passou toda a sua família pelos rebeldes daquela nação. Que eles perseguem todos os cristãos, estão matando. A palavra do Senhor está dizendo que naquele dia grande perseguição haverá contra o seu povo. Mas muitas das vezes nós estamos aqui e a palavra do Senhor está falando sempre para nós: olha, é chegado o tempo do fim. Amados, a palavra de Deus está se cumprindo, mas nós precisamos verdadeiramente viver a plenitude de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Ele disse bem, precisamos ter uma relação de intimidade com Deus. Ele nos chama pelo nome, assume a nossa identidade, chama-te pelo teu nome, porque tu és meu. Você é de Deus, meu irmão. Não deixa as tribulações do mundo, não deixa os direitos, os prazeres do mundo, os manjares do mundo, tirar a alegria, tirar a tua paz, tirar a tua comunhão com Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. A gente falamos a igreja hoje de Cristo, também pela palavra também, ao qual Jesus fala lá em Mateus, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amados, quando nós falamos, vamos para o culto de oração, é uma luta. Quando falamos, vamos orar, é uma luta. Quando você tira um tempo para ler a Bíblia, meu Deus, é uma luta, é tanta coisa que aparece, o tempo não mais. Começa segunda-feira, hoje é terça. Quando você vira, já é sexta, já é sábado, já virou, já é segunda, já é sábado de novo. Uma loucura. E todo mundo é notável, as pessoas olham para o trabalho e falam, meu Deus, como o tempo já se passou, já estamos passando da metade do ano. Ei, a palavra de Deus está assim. Não é mais tempo de brincar, é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de jejuarmos, é tempo de nos humilharmos na presença de Deus, porque Ele nos conhece, Ele nos chamou, porque nós somos dele, o seu povo remido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos resgatou deste mundo imundo para ser o seu povo escolhido, igreja. Nós somos o povo escolhido, a nação eleita, a menina dos olhos de Deus. Você não é um acidente. Você não é qualquer um. É por isso que ele está dizendo, olha, eu te conheço pelo teu nome. Você não é filho do acaso. Ah, não, eu estou aqui por estar. Se você veio aqui nessa noite, foi porque o Senhor, Ele te trouxe aqui neste lugar. Ele dizer para você, olha, não temas, porque você és meu, você é minha. Não adianta o inimigo dizer para você que você não presta, que você é um miserável, que você é um desgraçado ou desgraçada, que você não tem a graça de Deus, que você não vai conseguir. É uma mentira do diabo do inferno para querer abater a tua fé, porque você... Porque nós somos comprados pelo precioso sangue, o sangue de Jesus na cruz. Aleluias! Nós somos comprados, queridos. Não aceite quando o diabo, ele vem querer tajar em você. Dizer que você não vale nada. Amados, se nós não tivéssemos nenhum valor, Ele teria dado o seu único filho para morrer por nós. Se nós não tínhamos, mas Ele nos deu o direito
de sermos eleitos, escolhidos, e sermos de valor, porque Ele nos deu esse direito, agora é nosso. O inferno não pode tirar de nós, o diabo não pode tirar, porque nós somos de Cristo, nós somos parte do corpo do Senhor nessa terra, queridos. Nós somos de Deus. O inferno não tem poder sobre a nossa vida. O diabo, ele não pode contra a tua vida. O inferno não pode contra você. Essa é a realidade. As provações virão, mas ele diz: quando passarem pelas águas, as águas representam tribulações, as aflições emocionais e espiritual. Quando ele diz o fogo, a chama, não virão, quando virão contra ti, ela representa as provações, as intenções do inferno contra a sua vida, mas você não pode desanimar. Queridos, mais ou menos 20 anos ali ainda na Babilônia, quando veio o decreto do rei da Babilônia, qual eles criou ali uma estátua de ouro, e ele lançou um decreto dizendo que todos quando ouviram os sons da música, e ele convocou todos os reis daquela terra, a qual estava sobre o seu domínio, a qual todos os prefeitos, todos os governadores, todos os senadores daquela província, e ele disse que ele tinha constituído sobre a sua província, e ele disse: olha, quando ouvires então o som, né, de toda sorte de música, aí ele diz: olha, todos vocês têm que se prostrar e me adorar. E muitos naquela época se prostraram diante daquela estátua. Mas a palavra vem dizer que havia 3 jovens de Deus, 3 homens de Deus que não temiam o rei, que não temiam o decreto daquele rei, que não tinham se prostrado diante de Satanás, diante daquela imagem de escultura, a qual eles fizeram com suas próprias mãos, mas eles preferiram ser maltratados, eles preferiram ser lançados dentro daquela fornalha. Quando eles disseram que ouviram a voz e o decreto do rei, eles não fizeram questão. Então alguém chegou até o rei e falou: olha, rei, tu não lançou um decreto que todos aqueles que eu fiz as buzinas de que fosse proclamado todo tipo de música que fosse proclamado, que fosse ao ouvido deles, que eles teriam que se prostrar diante de ti, diante da sua estátua. E quando o rei ouviu isso, ele ficou indignado. Então eles mandaram chamar Mesaque e Abednego e vieram diante dele e falaram bem assim: agora, quando vocês ouvirem, vocês vão se prostrar diante da estátua. Ele falou: não, rei, nós não se prostraremos diante da tua estátua e nem diante de ti, porque o Deus a quem nós servimos nos livrará da tua mão e da fornalha de fogo. Querido, não importa. O inimigo, ele vai criar as suas leis, vai criar os seus decretos, ele vai te obrigar a você querer fazer algo que não dá vontade de Deus, para tentar contra a nossa vida. Mas se você estiver firmado em Deus, se sua fé estiver voltada para a presença de Deus, o inferno não vai poder contra a tua vida. E naquele momento a palavra nos diz que eles lançaram aqueles homens no fogo. E veio um soldado muito forte, um dos mais fortes ali com eles, né? E mandaram levar aqueles homens. Quando jogaram na fornalha, o fogo matou aquele soldado, ao qual tinha lançado eles também na fornalha. Mas quando o rei olha, Deus, eu creio que naquele momento Deus abriu os olhos espirituais dele e fez ele ver o 4º homem que estava no meio da fornalha. E ele diz bem assim, que o 4º homem que estava no meio da fornalha era semelhante ao Filho de Deus. Ali estava o Senhor Jesus próprio com seus servos. Mesmo quando eles foram lançados no fogo, o Senhor permitiu que eles foram lançados no fogo, mas lá no meio do fogo, o Senhor estava com eles.
Não temas, meu irmão, a tribulação ao qual você esteja passando. O fogo, a chama, representa as aprovações, eles foram provados, foram lançados dentro da fornalha de fogo, mas eles não temeram ao rei nem ao seu decreto, porque eles sabiam quem era o seu Deus. Meu irmão, quando nós confiamos em Deus, que a vida está em Deus, não temeremos a fúria do inferno. Ela pode vir contra a tua vida em forma de tentações, em forma de provações, da forma que ele vier. Mas eu quero te dizer, o Senhor está contigo. Ele te diz, não temas, porque eu sou o teu Deus. O Senhor está renovando a aliança daquele povo. O Senhor está animando. O Senhor está trazendo de conforto ao coração daquela nação que estava desanimada, que estava triste, que estava abatida. Mas Deus, ele fala contigo nessa noite: olha, eu te conheço. Eu te conheço, ô Jacó. Oh, aleluia, ele te chamou, queridos. Todo dia, todo momento, quando você dobra os teus joelhos e começa a falar com Deus, ele ouve as tuas orações. Ele ouve os teus clamores. Porque ele é o Deus vivo, ele não é um Deus morto. Ele é um Deus vivo. A esperas, talvez, tardou no coração do seu povo, para o seu povo. Mas para Deus não. Deus simplesmente estava agindo pelo seu propósito, de redimir aquela nação. Porque quando aquela nação saísse dali, que ela visse o livramento do Senhor, então ele seria o povo de Deus, então ela seria a nação do Senhor, uma nação que verdadeiramente conheceria o braço forte do Senhor. E ele está dizendo, querido, lá em Gênesis 28, no capítulo 28, de verso de número 14. Tem uma palavra, se você, 28, no verso 14, ele diz bem assim, olha, ele dizendo ainda da posteridade ali de Jacó, quando Jacó ali, ele tem um sonho, e ele vê aquela escada, a qual os seus degraus, eles davam o topo ao céu, e ele vê Deus assentado ali no final daquela escada, e a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam, Jacó também estava ali. O Deus estava se revelando também no momento ao qual Jacó estava passando de aflição também, no momento difícil da sua vida. E ali ele diz bem assim, depois de ter falado, ele diz bem assim, e a tua descendência será como pó da terra, e tu estenderás ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Querido, aquela promessa não se estenderia só à nação de Israel a Judá, mas a nós. Porque lá em Atos dos Apóstolos, quando esse evangelho do reino foi pregado nos quatro cantos da terra, a palavra dele fosse pregada na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, nos confins da terra. Então se cumpre aqui a palavra do Senhor nos nossos dias. Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, porque através deles o Messias veio e nos deu a oportunidade de conhecer a Deus através de Jesus Cristo, Filho. E nós fazemos parte da mesma promessa de Deus. Amém? Então você faz parte dessa promessa. Essa palavra é para você. Quando ele diz não temas, porque ele está dizendo, olha, ele te conhece, ele sabe da tua aflição. Mas ele está dizendo, não temas. Aonde você esteja, talvez no teu trabalho, talvez uma perseguição a qual você esteja passando, talvez alguém usado pelo diabo tenha tentado contra a tua vida para tirar a tua paz. Mas, querido, não temas,
Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra Satanás. É contra os principados, a potestade do inferno, que ela vem contra a tua vida todos os dias, todos os momentos ele vem contra a tua vida, para tentar bater a tua fé, para tentar te desanimar da presença de Deus. Mas eu quero te dizer, continue firme, porque o Senhor, Ele te conhece, amém? O Senhor, Ele te conhece. Eu quero convidar você a se colocar de pé. O Senhor, Ele te